levar para uma sensação térmica acima dos 40 graus. Vamos mudando o assunto aqui, porque já entrou em vigor a lei que aumenta para 40 anos, até 40 anos, a pena para o crime de feminicídio ou assassinato ali de mulheres em contexto de violência doméstica ou de gênero. Então, com isso, a pena para os condenados pelo crime de feminicídio passa de 20 a 40 anos de prisão, maior do que a incidente sobre o homicídio qualificado. A gente está recebendo aqui o advogado criminalista Bruno Calado para falar sobre esse pacote, na verdade, né, doutor Bruno, antifeminicídio, que também aumenta a pena para outros crimes, né? Bom dia. Exatamente. Bom dia, Thaís. Bom dia, Marcos. Tudo bem? Como vão? Mais um imenso prazer estar aqui com vocês novamente e para falar de algo muito importante. Esse crime que eu sempre costumo dizer que, infelizmente, o crime é como se fosse uma moda, né? E aí o crime de feminicídio vem nessa moda infeliz de cometimento e aumento constante nas estatísticas. Então, imprescindível essa implementação, essa atualização no Código Penal para agravar a pena desse crime tão repugnante que é o crime de feminicídio, que é quando uma mulher é morta, né, em âmbito de violência doméstica ou tão somente por ser mulher. Esse é o conceito mais sintético, mais resumido do crime de feminicídio, que é quando o sujeito mata a sua esposa, né, mata a mãe do seu filho, tão somente por ser mulher, por aversão ao gênero, por essa misoginia ou em âmbito de violência doméstica. Agora, doutor Bruno, de certa maneira, a sociedade espera sempre que a lei tenha também um caráter educativo e que ajude a diminuir as ações criminosas. 20 anos já era, vamos dizer, uma pena considerada elevada. Subindo para 40, a gente pode acreditar que realmente ajude a esse homem que tem esse instinto, né, terrível de matar, inclusive, a mãe de seus filhos, muitas vezes, a diminuir essa sanha assassina? Veja bem, Marcos, é uma ótima pergunta. A lei ela tem um caráter, vamos dizer, bifásico. Ela tem um caráter preventivo e punitivo. É muito mais importante a lei trabalhar nesse caráter preventivo porque ela faz com que o crime não aconteça. E punitivo, depois que o crime acontece, dar devidas sanções àquele criminoso, àquele delinquente, certo? É importante dizer que o feminicídio ele já havia sido implementado no Código Penal anteriormente, mas era uma qualificadora do crime de homicídio, né? O crime de homicídio trazido no afamado artigo 121 do Código Penal, quando dizia matar alguém. E aí, em seu parágrafo 2º, entre as qualificadoras, havia o crime de feminicídio, a qualificadora do feminicídio, que era quando se matava uma mulher, e aí aproveitou-se esse conceito da qualificadora, quando se matava uma mulher em violência doméstica ou tão somente por aversão ao gênero, certo? E agora, com essa nova tipificação, com a tipificação apartada do crime de homicídio do artigo 121, agora tipificado no artigo 121A, o feminicídio ganha esse artigo separadamente do artigo de homicídio, certo? E a pena, consequentemente, aumentada, agravada. Antes, a pena do homicídio qualificado era de 12 a 30 anos. A pena do homicídio simples, matar alguém em condições simples, de 6 a 20. O homicídio qualificado já trazia uma pena de 12 a 30 e aí era a maior pena do Código Penal. E agora, passando da maior pena do Código Penal, a implementação do novo artigo de feminicídio com a pena de 20 a 40 anos. E vale lembrar que essa pena pode chegar até a 60 anos, né? Com a Existem os agravantes. Isso, com a imposição de algumas agravantes, por exemplo, matar a mãe do filho, né? Matar na frente do filho ou na frente dos pais, matar uma menor de 14 anos. Então, tem algumas agravantes que pode atingir uma pena de até 60 anos. E outra coisa importantíssima também são as novas implementações consequentes na lei de execução penal, por exemplo, para que o indivíduo progrida de regime e aí sair daquele regime fechado, do cárcere propriamente dito, para um regime semiaberto, para um regime aberto, ele deve cumprir 55% da pena. Então, vamos supor que um indivíduo desse pegue uma pena próximo da pena máxima, já com a imposição dessas agravantes, próximo aos 60 anos, ele teria que cumprir mais de 30 anos de pena para progredir de regime. É importantíssimo também. Porque muitas vezes o indivíduo pegava uma pena, cumpria 2/5 daquela pena e rapidamente era realocado à sociedade e voltava a delinquir. Hoje em dia essa pena está muito mais grave e aí o indivíduo deve cumprir esses 55% da pena para progredir de regime. Então, dependendo da idade ali, da condenação do réu, é possível que ele não saia mais da prisão? É possível que ele não saia. Vamos supor que hoje eu acho que a média de vida chega a 70, 80 anos,
né? Então, se o indivíduo comete esse crime com 40, 50 anos e ele pega essa pena próximo aos 60, ele deve cumprir 55% de pena se sair lá para cima dos 80 anos de idade da cadeia. Agora, pelo que a gente pode observar, muitas vezes parte desses homens que cometem feminicídio são homens em idade produtiva, são pessoas que até então, se tinha ali algum caso de violência, às vezes estava associado único e exclusivamente ao convívio da própria família e para a sociedade era alguém ali que passava, né, incólume, né? Não era alguém que era identificado como um homem violento de um modo geral. O que é que o direito, o que é que os estudos indicam? É alguém que, por alguma razão, sofre algum tipo de desequilíbrio também para cometer um ato tão vil contra uma pessoa que muitas vezes é mãe dos próprios filhos? Eu quero insistir nessa fala. Veja bem, uma das maiores motivações para o crime de feminicídio é a não aceitação do término de um relacionamento. É o domínio da mulher dentro de casa, porque às vezes é a mulher quem trabalha e que provê as despesas dentro de sua residência. Então, a não aceitação, o complexo de inferioridade sublimada por esse homem dentro de um relacionamento é o que o faz alimentar essa ganância criminosa, certo? Então, partindo desse pressuposto, essa média de homens em condições reprodutivas, como você falou, é porque muitas vezes o término de relacionamento, é raro a gente ver um relacionamento terminando já depois de tanto tempo, né, de durabilidade, é uma coisa mais rara, diferentemente daquela mulher que casa pensando que aquele indivíduo tem um certo comportamento, mas vai mostrando suas garras negativas durante aquele relacionamento, quer pôr um fim nesse relacionamento, muitas vezes começa com um relacionamento abusivo, com violências psicológicas, e aí é o que eu sempre costumo dizer, as medidas preventivas não devem só partir do Estado, deve partir daquela mulher que se sente acuada, que se sente vitimada por essas situações de violência, seja psicológica, seja física, e aí já procurar a imposição de medidas protetivas, divorciar-se desse indivíduo. Tem mulheres que dão 2, 3, 4 chances, e aí eu volto para aquelas questões, Marcos, para aquelas questões, Thaís, de quando a lesão corporal em âmbito de violência doméstica, Maria da Penha, muitas vezes, quando a ação era condicionada à representação, ou seja, à vontade da mulher de colocar aquela ação para frente, muitas vezes a mulher apanhava dentro de casa, era vítima de violência física, e no outro dia estava lá na delegacia, retirando a queixa, né, pedindo para que o seu marido, aquele agressor, fosse solto, e aí ele voltava a delinquir. Era uma facilidade, hoje em dia, com a ação pública incondicionada, ou seja, independente da vontade daquela pessoa de colocar para frente, isso aí já mudou o cenário um pouco. A ação avança, né? A ação avança, exatamente. Diante de todo esse contexto, é inquestionável que houve avanços na legislação, mas ainda assim, nós temos entrevistado, inclusive, muitas mulheres envolvidas na questão de apoio a outras mulheres vítimas de violência, que relatam que ainda é uma carência muito grande das mulheres de ter essa certeza da punição. E ter a certeza da segurança após a agressão, porque quando se chega a um nível de morte, de feminicídio, essa mulher já sofreu diversos tipos de agressão antes. Então, na sua avaliação, doutor Bruno, há um avanço da lei, mas precisa melhorar, mas em quê? Para que não cheguemos ao número de tantos homicídios como temos hoje aqui em Alagoas, no Brasil como um todo. Veja bem, Thaís, é uma ótima pergunta. A implementação desse pacote antifeminicídio, da lei 14.994 de 2024, ela traz alguns aspectos que nos deixam esperançosos, inclusive. Por exemplo, a prioridade na tramitação de processos dessa natureza. Então, em processos que tenham mulheres como vítima, certo? Haverá uma prioridade na tramitação, para que a resposta da justiça seja mais célere e mais eficaz. Porque muitas vezes há casos, por exemplo, de 2015, 2016, que estão sendo julgados agora, que tem mulheres como vítimas. Então, a prioridade na tramitação desses processos, consequentemente, haverá uma celeridade maior e uma resposta maior da justiça. Fundamental que isso venha a acontecer. Eu queria enaltecer aqui o trabalho da Patrulha Maria da Penha, lembrando aqui o que disse o nosso nobre advogado, que aquelas mulheres que conseguem denunciar e têm alcance à medida protetiva, Thaís, quando ela entra no radar de proteção da Patrulha Maria da Penha, nenhuma delas perdeu a sua vida. Então, a Alagoas é referência nesse trabalho, o que vale a pena, obviamente, você não esperar chegar um momento da violência mais extrema e já denunciar essa pessoa como sendo, claro, um potencial assassino no futuro, preservando a sua vida e da família, né?
Pois é. De maneira geral, doutor Bruno, com essa elevação agora da pena, a expectativa é de que realmente esses casos reduzam. Tomara que essa medida, esse pacote antifeminicídio, cause um impacto preventivo, não só punitivo, nesses agressores, nesses covardes, né? Enaltecer também, claro, a Patrulha Maria da Penha, que é responsável, inclusive, pela imposição dessas medidas protetivas que devem ser cumpridas. Inclusive, o descumprimento de medidas protetivas dessa natureza será agora uma causa de agravante, podendo aumentar substancialmente a pena daquele indivíduo que vier a responder pelo crime de feminicídio. Então, muito importante que essas medidas protetivas sejam impostas a esses delinquentes e que sejam cumpridas pelos delinquentes, porque depois de processados serão alvo de causa de agravante, de aumento de pena, se descumpridas as medidas protetivas impostas. Bom, é isso. A gente agradece, doutor Bruno Calado, advogado criminalista aqui, falando muito didaticamente e traçando esse cenário e as perspectivas agora a partir dessa elevação da pena do crime de feminicídio, pacote antifeminicídio de uma maneira geral. Obrigado, doutor Bruno. Eu que agradeço, torçamos para que em prática a lei seja imposta e que esses processos surjam como uma resposta imediata a esses delinquentes. Eu agradeço a oportunidade. Um abraço. É o nosso desejo, né, Thaís? Tomara. Pois é. Até a próxima, doutor Bruno. Vamos seguindo aqui, trazendo também